Oi, Lavínia. Oi, Tiago, Henrique. Tudo bem, Henrique? Oi, Pro. Tudo bem? Estão ouvindo a Pro? Oi. Sim. Oi, Natália. Tudo bem? Oi, Pro. Oi, tudo bem? Oi, Pedro. Oi, Pro. Vamos ver quem mais está chegando. Oi, Antonella. Tudo bem? Cassiano chegando no pedaço. Oi, Sora. Gente, como foi a semana de vocês? A gente se vê já no finalzinho da semana. Vocês já estudaram um monte, né? Até chegar aqui, já fizeram bastante coisa. Saudades da escola, viu, gente? Só que aí eu fui pelo caderninho, Saudades né? Que eu olho de diariamente. conversar. Como tá o estudo de vocês? Como que tá por aí, Cassiano? Conta pra mim. Tá bom? Tá bom? Tá indo Tá bem? chato. Tá Sim. chato? Tem que entrar, ver no computador, Ô, assistir Pro. aula, fazer uma... Oi? A gente vai Oi? corrigir aquela folhinha das horas? Das horas na semana que vem, porque essa foi para vocês fazerem essa semana, né? Aí a gente corrige sempre na outra semana, mas eu vou tirar um pouco de dúvida de vocês também sobre isso, tá? Mas a gente vai corrigir sempre da outra semana. Então, é a da reposição. Vamos ver quem mais que vai entrar aqui para a gente dar início. Quem tem alguma novidade para contar? Quer contar alguma coisa legal que está fazendo por aí? Tá tudo tranquilo? Alguém tá comendo brigadeiro, eu acho. Que é isso aí, Cassiano, que você tá comendo? É Nutella, Sora. Ah, é Nutella. Olha lá, olha a dica da professora. Ô, professora, Ah, peraí. Você tá me ouvindo? tô ouvindo. Eu e meu irmão, a gente fez uma casa de cachorros com cano. Fez uma casa de quê? Não, pros nossos cachorros com cano. Ah, que legal. Ficou legal? Sim, Eles gostaram da casinha? sim. Os meus Tem pais até compraram cortina. uma televisão nova. Quem tem televisão nova aí que falou pra mim? Eu. Oh, que legal. É grandona? Enorme? É bem grande. Ah, que legal. Que bom, né? A vida continua, mesmo que a gente tá aqui Eu distante. tenho um escritório. Quem tem escritório que tá me contando aí? Eu. Eu é a Antonella que tá falando? É que a Pro tá vendo quem tá falando. Na verdade, é só uma casinha que eu deixei abandonada no meu quintal. Ah, eu gostei dessa casinha, sabia? Eu fiquei olhando, mas essa casinha é muito interessante. De madeira, legal, gostei dessa casinha. Aqui em casa tem uma Foi casinha. meu pai que fez, na verdade. É, só que a minha casinha ela é pra criança, assim, né? Então não dá pra ir lá muito, assim. Só os pequenos da família que gostam de ir lá acampar na casinha da árvore. Muito legal a sua casinha, viu, Essa aqui é Antonella? uma casinha que fica no chão, na verdade. Aham. Mas ela cabe bastante gente. O problema é que eu não passo na porta, né? É, aí tem que E a porta é abaixar. mais baixa que... Ah, mas bem legal, viu? Muito bom. Mas não tem problema nenhum. E o Pedro, como estão as coisas por aí, Pedro? São boas. Estão boas? Está estudando? Alguma novidade? Não? Tudo tranquilo? Então vamos lá, vamos dar início então à nossa aula. A professora já esperou uns minutinhos, a Isadora está ali também quietinha, prestando atenção. Alguém quer falar alguma coisa antes de começar, antes para eu começar a explicação? Quer contar alguma notícia, alguma novidade? Não? Tudo sob controle? Então tá bom, então vamos começar, tá bom? Olha só, então a professora vai começar hoje fazendo com vocês a aula que seria, na verdade, da semana passada, embora a gente conseguiu na aula de ciências falar um pouquinho sobre ela, mas a gente vai relembrar o tal dos números babilônicos e depois, quando chegar às 16 horas, a gente começa na nossa aula que seria dessa semana, tá? Então vamos lembrar os números babilônicos desde o comecinho e vamos ver se vocês estão aí conseguindo pegar. Quem acha que conseguiu pegar os números babilônicos, levanta a mão. Deu para pegar bem? Muito bem, parabéns, viu? Assim, parece muito difícil, mas depois a gente se acostuma com eles e parece que vai ficando mais fácil.
pra que a gente tem que aprender esses raios de número babilônico? Então, na verdade, os números babilônicos, eles fazem parte do letramento em matemática, que é assim que a gente chama. Porque quando a gente começa na escola, a gente imagina realmente que só existe o nosso sistema de numeração, e depois a gente descobre que não, que existem outros sistemas de numeração, e é interessante a gente conhecer eles ao longo da nossa vida, né, no nosso tempo de estudo. Então, conhecendo esses sistemas de numeração, você não acha? Olha, é bem comum a gente aprender os números romanos, que a maioria dos alunos que já estavam no objetivo já tiveram contato com esses números romanos, né? Então, os números romanos é bem comum a gente aprender, que a gente usa nos capítulos dos livros, principalmente antigamente, né? Alguns relógios antigos também têm os números romanos. Mas além dos números romanos, porque cada povo fazia o seu sistema de numeração, né? Então, além dos números romanos, existem outros sistemas de numeração antigos, porque hoje os numerais mais usados são os indo-arábicos, que são o nosso sistema de numeração. Mas existe outros sistemas de numeração, como, por exemplo, o sistema de numeração dos egípcios, que é diferente ainda desse que a gente está aprendendo, do babilônico. Imagina, os egípcios tinham outro sistema de numeração. Assim como existem outras línguas, né? Outros caracteres que formam que outras línguas são escritas com outros caracteres. Então, lembra, eu acho que eu já falei para vocês que, por exemplo, quando a gente vai escrever em japonês, a gente não vai usar o nosso alfabeto. Em japonês, a gente usa um outro alfabeto, né? No caractere japonês, no chinês, no árabe, no hebraico. Todas essas línguas, eles têm outros símbolos que representam as letras. Então, no grego... Então, quando a gente fala assim, tá falando grego, porque o grego você vê aquele monte de caractere que você não entende, mas não é só o grego. Para nós, a gente também não entende muito o japonês, o chinês, o árabe, o hebraico, são línguas que são mais difíceis porque são escritas com outro alfabeto, né? Quando a gente vê escrito em árabe, a gente vê parece um monte de minhoquinha, assim, que a gente não entende o que é a letra árabe, você tem que estudar o árabe um pouquinho para você poder entender, assim como essas outras linguagens. Às vezes, em algumas coisas que a gente compra, que às vezes a gente não presta atenção, mas tem alguns produtos que a gente compra que vem escrito também em chinês, em japonês, às vezes em hebraico, em árabe, tem algumas outras linguagens com outras letras diferentes do nosso alfabeto, tá? Então, essas línguas, elas coexistem com a nossa língua, elas existem hoje, ela é falada, ela é escrita junto ao mesmo tempo que a gente escreve aqui em português e que a gente usa o sistema indo-arábico, esses outros povos ainda usam outros sistemas de numeração e também ainda usam outros sistemas de escrita, né, outros alfabetos para escrever. Então, mas de onde que vem esses números babilônicos? Né? Esses números babilônicos, como o nome já fala, é lá da Babilônia. E a Babilônia foi um povo, os babilônicos foram um povo muito forte, né? Um povo que tinha grandes conhecimentos científicos. O Império Babilônico foi riquíssimo, foi enorme. Então, eles conquistavam muitas terras, eles conquistavam muitos povos. Eles trabalhavam muito com as lavouras, né? Com a venda de grãos. Então, foi um povo assim do comércio. E por isso também, isso impulsionou que eles criassem um sistema de numeração. Porque eles negociavam, e à medida que eles começaram a fazer negócios, era necessário colocar preço, era necessário que eles tivessem símbolos que representassem as quantidades, né? Tanto as quantidades de grãos, né, daquilo que eles iam vender, quanto as quantidades depois, né, em dinheiro, ainda que as primeiras formas de comercialização era através de troca, mas depois, de alguma forma, aquelas trocas ganharam também um sentido de valor, né? Um sentido monetário. Então, era necessário que existissem símbolos que representassem essas quantidades, que representassem esses números. E eles criaram, então, aquela coisa bonita que a gente aprendeu, aquele sistema numérico babilônico. O nosso sistema numérico, quem sabe como que ele chama? Pro vai compartilhar uma tela aqui com vocês. Espera aí. Deixa eu achar aqui. Aí eu vou voltar lá em cima. Aqui. Professora, Oi. indo-arábico? Isso, nosso sistema é o indo-arábico. O nosso sistema de numeração, ele também veio dessa necessidade dos povos árabes de fazer negócios, que também eram povos que negociavam muito. Até hoje eles são famosos, né?
pela capacidade de negociação que eles têm. Então, também nasceu dessa necessidade de fazer negócios, de fazer trocas, né? Então, eles começaram a entender que os números precisavam ser organizados, os símbolos que representavam, né, as quantidades. E no nosso sistema, no caso, nós temos, então, 10 símbolos, que é do 0 ao 9, que com esses 10 símbolos a gente escreve qualquer número. Então, às vezes, quando a gente olha para o sistema, que é esse aqui, ó, essa foto que eu estou compartilhando, é da escrita cuneiforme. Então, olha, tem tanta coisa para falar sobre isso para vocês. Vocês sabiam que o tablet que nós temos, os tablets que nós utilizamos, eles vêm aqui, ó, desse conceito aqui, esses achados arqueológicos eram chamados tabletes ou tablets, né? Eram tablets. Tablets de argila, né? Tablets cunhados de pedra. Então, os babilônicos, eles escreviam ainda na pedra. Lembra na época da Idade da Pedra, quando as pessoas escreviam na pedra? Muitos povos se mantiveram escrevendo, né, na pedra, escrevendo muitas vezes nas cavernas, nas paredes. Então, eram sistemas de escrita e foi encontrado muito disso aqui na Babilônia. Então, foi encontrado muitos achados arqueológicos que tinha esse tablet aqui, né? Ou esse tablet na nossa língua, no nosso bom português, onde tinha todos esses símbolos aqui escritos. Se a gente olhar bem esses símbolos, a gente vai identificar aí também os números babilônicos, né? Então, eles cunhavam isso, né? Eles batiam ali na pedra, né? Para ir encravando aqui, né? Formando, lapidando de forma que ficasse escrito ali. Imagina, devia ser muito difícil escrever. Por isso que antigamente o escrivão, né, os escrivãos eram pessoas que tinham assim até assim de um grau mais elevado na sociedade. Primeiro porque nem todo mundo sabia escrever e segundo porque era algo raro, assim, difícil de fazer. Então aqueles que escreviam, né, em algumas línguas chamados de escribas, em algumas línguas antigas, né, eram esses escreventes que sabiam escrever e faziam esse trabalho aqui e que hoje, né, os arqueólogos que são os historiadores, os cientistas que estudam a história antiga encontram e tiveram o trabalho de decifrar e tentar entender o que significa. Então, o sistema babilônico vem dessa época da Babilônia. E aí eles criaram, então, 2 símbolos que nós aprendemos na nossa apostila, que é a cunha e a asna. Então, nós aprendemos, eu vou colocar aqui essa imagem para vocês olharem, ó. Nós aprendemos aqui na nossa apostila, então, que nós temos, né, do 1 ao 59, nós vamos escrever assim. Eu quero que vocês guardem bem isso aqui, porque depois vocês vão entender o que mais que a professora vai explicar através disso aqui. A primeira ordem, como o sistema deles era sexagesimal, quer dizer que era de 60 em 60, a primeira ordem de números ia do 1 ao 59, que é exatamente isso aqui, né? Essa primeira ordem que ia do 1 ao 59, tá? Então, aqui, ó, eu tenho uma cunha e aqui ela vale 1. Então, eu vou acrescentando o número de cunhas conforme a quantidade até chegar no 9, não é assim? Então, 2 cunhas eu coloco mais uma cunha, duas cunhas vai valer 2, 3 cunhas vai valer 3. Aí, aquela primeira regrinha que nós aprendemos, que eu só posso desenhar 3 cunhas aqui por fileira, né? Então, eu tenho 3 cunhas aqui, o 4 eu vou ter que colocar a outra cunha lá embaixo, tá? Então, são 3 cunhas em cima e uma embaixo. Para fazer um 5, eu também só posso ter 3 cunhas em cima e 2 embaixo, porque eu não posso colocar tudo aqui enfileirado. Então, eu faço de 3 em 3, né? Então, são 3 em cima e 2 embaixo. Então, até aqui, ó, são esses números que vocês vão aprender a fazer até o 9. São 9, ó, 9 são 9 cunhas, 3 numa fileira, 3 na outra e 3 mais embaixo. Quando chega aqui, por exemplo, ó, no 6, que eu tenho 3 cunhas em cima e 3 embaixo, para fazer o 7, eu já tenho que fazer uma terceira fileira de cunha lá embaixo, né? Porque eu só faço 3 por linha, certo? Até aí vocês entenderam. Então, aqui, depois vocês pegam a prática de olhar para esses números e de saber o que eles significam, ó, né? Aqui até o 9, vocês entenderam. Quando chega no 10, eles inseriam, então, o segundo símbolo, que era a asna. A asna é esse símbolo aqui. Aí, para fazer o 11, eles iam usar o 10 mais o 1. O que é o 10 mais o 1? É uma asna mais uma cunha, ó. 10 mais 1, 11. Para fazer o 12, então, eles iam usar o 10 mais o 2.
Oi? Por exemplo, eu quero fazer o número 10. Eu acabei esquecendo que uma asa é o número 10. Eu posso montar ele com, exemplo, juntando as cunhas, essas coisas? Ou a única forma de montar o 10 mesmo é com a asa? Isso, vai ser com a asa, senão você pode estar até dando uma interpretação que é um outro número diferente, tá? Então, o 10 você vai usar sempre a asna. Então, usou a asna. Aí, aqui, ó, do 10, do 11 até o 19, o mesmo sistema que nós usávamos aqui, né? A gente vai colocar o 10 e mais, ó, 19. O 10 e mais o 9. Então, são 9 cunhas. Vamos pegar o 15 aqui, ó, o 15. Um 10, que é uma asna, e 5 cunhas, né? Escrito corretamente, 3 em cima e 2 embaixo, porque eu não posso colocar 4, tenho que colocar de 3 em 3. Então, aqui é um 15, certo? Aqui ficou bem claro, né? Então, a gente já entendeu. E aqui, ó, até chegar no 59, a gente vai utilizar esse mesmo entendimento. Quando chega no 20, o 20 não são duas asnas? São duas asnas. Então, lá, ó, 21 é duas asnas mais uma cunha, mais o 1. O 22 são duas asnas e mais duas cunhas, 22, certo? Então, olha só, 23, duas asnas e 3 cunhas, 23. Até chegar no 29. Quando eu vou para o 30, eu já sei que 3 asnas vale 30. Para fazer o 31, mesmo esquema, vou usar as 3 asnas, uma cunha. E assim por diante até chegar no 39, ó. 3 asnas e 9 cunhas, eu tenho 39. O 40 são 4 asnas. Para fazer do 41 até o 49, o mesmo sistema, vou usar as 4 asnas e vou usar 9 cunhas aqui. Se eu quisesse um 42, 4 asnas e 2 cunhas, eu vou ter um 42. 50, 5 asnas. Até o 59, a mesma coisa. Então, esses foram os primeiros números que eles criaram. Eles criaram até o 59, é um número de base 60. Então, quando chega no 60, eles voltavam aqui para esse símbolo, eles voltavam para a cunha. Lembra que a cunha pode valer 1, pode valer 60 e pode valer 3.600? Mas como assim eles voltavam para essa cunha? Como que a gente sabe, então, quando é o quê, né? Como que eu faço para saber? Aí a gente já explicou para vocês o seguinte, que tem duas situações. Primeiro, vocês vão ver o agrupamento que ele está, e a professora vai explicar um pouquinho mais sobre isso. E segundo, também, você tem que saber bem o contexto. Então, de certa forma, os números babilônicos também, eles, vamos dizer assim, que eles tinham uma falha técnica. Porque se você não soubesse exatamente o contexto de que se estava falando, você poderia interpretar errado sim, tá? Então, foi um sistema mais primitivo de numeração. E depois, o nosso sistema indo-arábico, ele é fantástico, ele é maravilhoso, genial. E ele substitui realmente porque ele não apresenta essas falhas técnicas, digamos assim, né? Então, ele é muito muito melhor, assim, né? Muito mais prático até do que esse. E não vai dar margem para esse tipo de interpretação, porque o nosso sistema ele é decimal. E a gente também faz uma série de trocas, que depois eu explico, mas é decimal. E esse aqui era sexagesimal. Agora, quando chega aqui então, né? Quando chegou aqui no 59, que eu quero um 60, eu vou colocar uma cunha de novo. Por isso que, se eu tiver só a cunha, uma cunha, eu vou ter que conhecer o contexto para saber se eu estou falando de 1, se eu estou falando de um 60, ou se eu estou falando de um 3.600. Mas se eu tiver essa cunha no agrupamento, né, com outros grupos, conforme esses grupos estão, eu vou conseguir sim saber o que ela significa exatamente. E eu vou explicar para vocês por quê. Essa imagem aqui é de um resuminho da primeira aula que foi para vocês, certo? Então, isso aqui a gente pode usar bastante e eu vou explicar para vocês por quê. Aqui, olha, quando a gente chega do 1 até, a gente tem aqui, ó, do 1 até o 9. Depois, vamos pensar assim, ó, quando a gente tem aqui, ó, volta aqui, do 1 até o 59, essa aqui vai ser a primeira ordem que vai estar à direita, tá? Quando eu vou chegar na segunda ordem, eu tenho um outro slide aqui que estaria na aula já dessa semana, que eu vou colocar aqui para vocês, ó. Então, olha só.
primeira ordem, então até 59, que eu vou usar cunhas e asnas, certo? Então, a primeira ordem, que vai estar sempre à direita. E o que você vai pensar é assim, a gente pode pensar em agrupamentos. Mas quando eu tenho um 59, por exemplo, eu vou ter 5 asnas e 9 cunhas. Então, às vezes, eu vou enxergar ali 2 grupos, como se eu estivesse enxergando 2 grupos. Mas você tem que pensar que até o 59 nós estamos falando da primeira ordem, do primeiro agrupamento, tá? Depois vocês vão entender melhor isso mais à frente. A segunda ordem é como se fosse de 60 em 60. Então, a segunda ordem que vai ficar à esquerda, que depois que eu aprendi lá, aquela tabelinha azulzinha que a professora estava mostrando, eu vou entender que ela é escrita como se fosse 60 vezes 1, 60 vezes 2, como se fosse a tabuada dos 60, que vai do 60 até o 540. Aí, quando eu volto lá naquela tela, quando eu volto aqui nessa tela, vamos ver se eu consigo colocar para vocês verem ela maior. Ó, quando eu volto aqui nessa tela, eu vou ter aqui assim, ó, tá vendo? Aqui, ó, do 60 ao 540. Do 60 ao 540, então, é essa segunda ordem, ó, que eu vou contar, ó, 1 vezes 60, que é 60, 2 vezes 60 é 120, ou seja, se eu tiver, por exemplo, né, 2 cunhas à esquerda e depois 2 cunhas à direita, eu sei que eu vou ter um 122, né? Eu sei que aqui, ó, essa aqui significa, porque ela está à esquerda, se ele está na segunda ordem, eu sei que ele significa 120, 2 vezes 60, tá? Aqui, ó, 3 vezes 60 é 180, 4 vezes 60 é 240, vai até o 540. Tá vendo? Ó, vai até o 9 vezes 60, que é o 540. Então, deixa eu voltar lá onde eu estava, aqui. Deixa eu voltar lá naquela outra telinha. Aqui. Então, aqui, ó, a primeira ordem até o 59. A segunda ordem, que é aquela que eu acabei de mostrar para vocês, dos 60 ao 540. E a terceira ordem são os grupos, né, de 600 vezes do 1 ao 5. Lembra que quando a asna, ela poderia valer 10, 20, 30, 40, 50, ou ela poderia valer dos 600 ao 3.000. Vocês lembram disso? Quem está lembrando disso? Poderia valer dos 600 ao 3.000. Então, ó, lá naquela tela, que eu deixei também uma tela aqui para mostrar para vocês, a gente vai ver claramente isso. Essa tela aqui é a tela da professora Gisele, que ela escreveu lá na lousa, que eu dei um print para vocês. Então, olha só. Aqui eu tenho, né? Pode ser 10 ou pode ser 600, tá vendo? Aqui pode ser 20 ou pode ser 1.200. Por quê? 20 vezes 60 ou 2 vezes 600, 1.200, tá? Ali na minha telinha eu deixei anotado como se fosse 600 vezes, mas você pode pensar assim, que é 20 vezes 60. Oi? Eu não entendi uma coisa ainda. Por que a base tem que ser sempre os 60 ou 600 aí no caso? Então, porque eles fizeram essa base sexagesimal, eles fizeram de 60 em 60, entendeu? Foi a forma que eles construíram realmente os numerais, porque primeiro eles criaram aqueles 59 caracteres, né? Aqueles 59 símbolos, e aí quando chegou no 60 eles voltaram aqui. Então eles contavam de 60 em 60. Eles achavam fácil fazer isso. Então para nós é diferente, mas eles tinham prática já de ir contando sempre de 60 em 60, tá? Então porque realmente Não é nada fácil. É uma base sexagesimal, né? Para nós a gente não está habituado. Então aqui, ó, pode ser 10 ou pode ser 600. Aqui pode ser 20 ou pode ser 1.200. Eu acho que eu falei, não sei se foi nessa turma ou na outra, que me perguntaram, acho que foi na outra turma, a respeito da escrita aqui. Porque quando a professora Gisele colocou na lousa, ela colocou assim, lá no vídeo, no primeiro vídeo, né? Que, por exemplo, o 30 tá aqui assim e o 1.800 aqui ela colocou eles enfileirados. Mas isso, gente, não é indiferente, tá? Tanto faz, não tem problema. Ela fala isso no vídeo, que se você escrever, não significa que o 1.800 tem que ser assim e o 30 tem que ser assim. Nós estamos falando do mesmo caractere.
O jeito que você escreve não tem problema, se você deixou ele bagunçadinho aqui dentro, desde que você tenha uma cunha grande e duas pequenas, né? Tá? Então, tem que ter, aliás, asna, que é uma asna, vocês têm que ter 3 asnas no desenho. Aqui tem uma asna grande e duas pequenas, só que elas estão enfileiradas dentro da grande. Mas se elas estão enfileiradas ou não é indiferente, o que conta é a quantidade delas, tá? Então, foi encontrado nas escritas cuneiformes das duas formas de escrita. Isso não tem problema, mas o que conta é a quantidade, tá? Então, ó, uma asna 10 ou 600, então quer dizer que seria aqui ela tá valendo 10 ou você tá multiplicando, tá? 1 vezes 600 ou 10 vezes 60, você pode pensar assim. Até mais fácil de pensar assim. Aqui, ó, 20 ou 20 vezes os 60, que vai dar 1.200, tá? Certo, gente? Ou 2 vezes os 600, 1.200 também, tá? Aqui ela é 30 ou ela é 1.800. Por que ela é 30 ou 1.800? Aqui está a grande questão, né? Porque eles contavam assim, eles multiplicavam por 60 para estabelecer que esse valor aqui também seria 1.800. Então, aqui é 30 ou 30 vezes 60 ou 3 vezes 600, que dá na mesma, vai dar 1.800, tá? Eles multiplicavam aqui pelo que valeria, pelo 60, que é a base deles. Aqui, ó, 40 ou 2.400. 40 vezes 60, 2.400. Lembra? 4 vezes 6 é 24. Então, 40 vezes 60 é 2.400. Aqui, 50 ou 3.000. Então, aqui, a gente sabe que pode valer 50 se ele estiver na segunda ordem, ou ele pode valer 3.000. Certo? Tem alguém copiando isso daí? Não? Então, tá bom. Então, vamos lá. Vou colocar aqui de novo, lá naquela Oi, Pro. Eu já copiei. Muito bem. Eu copiei na aula. Eu tava vendo, parabéns. pausei e copiei. Muito bem. Então, aqui, ó, a professora deixou assim colocado para vocês, que a primeira ordem, né? Ela vai até 59. Então, é cunha e asna que formam, igual aquela telinha azul que a professora estava mostrando, que tem na apostila de vocês também, até o 59. Então, quando tiver à direita a primeira ordem, vocês sabem que vai até o 59. A segunda ordem, então, são grupos de 60 vezes do 1 ao 9. 60 vezes 1, 60 vezes 2, 60 vezes 3, que seria a tabuada do 60. Então, do 60 ao 540, certo? E a terceira ordem são grupos de 600 vezes do 1 ao 5. Ou seria 60 vezes 10, 60 vezes 20, 60 vezes 30, até o 5. Então, vai dar do 600 ao 3.000. Essa é a terceira ordem. E para a gente pensar nessas ordens, a gente vai lembrar da nossa centena, dezena e unidade. A nossa unidade está sempre à direita, não é? Para nós, é como se a nossa unidade fosse a primeira ordem. Mas para eles, a primeira ordem vai até 59, tá? Para nós, é como se a nossa dezena fosse a segunda ordem, a segunda posição. Para eles, na verdade, vai do 60 ao 540, certo? Tá dando para entender? Para nós, a nossa terceira ordem seria a centena, do 100, né, até chegar no 1.000. Para eles, é do 600 ao 3.000, essa terceira ordem. Depois do 3.600 em diante, e aí a gente não vai até aqui, a gente vai aprender só por aqui mesmo, tá? As ordens, para não complicar mais. Aqui eu deixei um exemplo para vocês, que está na apostila de vocês, que vocês tiveram que fazer isso aqui na apostila. Quem lembra que fez essa atividade na apostila? Essa atividade vocês fizeram lá, ó. Então, aqui, ó, O Pedro quer falar alguma coisa, Pedro? Não? Achei que você tinha levantado a mão. Apareceu aqui que você levantou a mão. Ó, aqui eu tenho 194, né? E se eu for escrever eles, se você tá com a sua apostila aí, confere se você fez certinho. Se tá tudo ok na sua apostila. Vamos conferir juntos esse daqui. Então, ó, 194, por que que eu vou colocar assim? Ó, eu sei que aqui ele está, né, numa segunda ordem, que a primeira ordem está à direita. Então, aqui, ó, para formar o 194, qual é o número mais próximo do 194 que eu vou encontrar lá? Na segunda ordem. A segunda ordem, eu vou encontrar, então, né,
do 60 em diante. Então, 3 vezes o 60, que é 180. 180 mais 14, tá? Ó, 180 mais 14, eu vou ter 194. E eu deixei aqui para vocês entenderem, ó, que aqui é a primeira ordem, que vai até o 59. Eu poderia aqui até o número 59, tá? Não dá para ter mais que isso aqui, mas até o 59 eu posso ter aqui. Aqui vocês podem achar assim, que eles estão em 2 grupos, né? Oi? Na 194, o número, eu fiz 180, que é 3 cunhas, mais uma asna, aí eu fiz mais 4, tem problema? Não, mas é isso mesmo, tá certo. Mais 4 cunhas, né? Ó, Sim. igual tá aqui, ó. Você fez 3 cunhas, que é igual a 180, mais uma asna, mais 4 cunhas. Sim. Igualzinho tá aqui, ó, tá? Então, é 180 mais 14. É que talvez você tenha pensado assim, você tem mais 10 mais 4, né? O raciocínio não tem problema, se você pensou mais 10 mais 4. Só você lembrar sempre que aqui, até o 59, nós estamos falando da primeira ordem. Por quê? Para você interpretar depois, quando você vê o número escrito. Senão, depois, para você interpretar, é que você pode ter problema. Você raciocinou corretamente. Porque, na verdade, do 10 até o 59, eles vão usar realmente esse entendimento da quantidade de asnas e da quantidade de cunhas para formar um número. Então, se você interpreta 10 mais 4, 14, vai ser a mesma coisa, tá? Então, todo mundo pegou esse. Então, eu tenho 3 vezes o 60, 180, mais 10, mais 4, ou mais o meu 14. Se vocês olhassem aquela tela azul que a professora compartilhou aqui com vocês aqui em cima, que está um pouquinho longe, essa daqui, ó. Se eu for procurar um 14, vai ser exatamente isso, uma asna e 4 cunhas, tá? Deixa eu voltar lá naquele lá. Então, aqui, ó. Aí o meu 3.782. Como é que eu faço 3.782? Vamos ver. Muito bem, todo mundo concentrado, prestando atenção. Olha lá, 3.782. Então, aqui, eu sei ó, que na primeira ordem vai até o 59, certo? Então, aqui eu poderia ter até o número 59 e poderia estar escrito aqui na primeira ordem. Se eu tivesse um 59 aqui, por exemplo, eu ia ter 5 asas, 9 cunhas, formando um número 59. Não é o caso aqui. Aqui, esse número parece muito estranho, né? Porque a gente tem uma cunha aqui, aí dá um espaço que a gente sabe que é outra, né, outra ordem, a gente vai ter 3 cunhas e aqui a gente vai ter 2. Então, como interpretar isso? Lembra que eu falei para você a terceira ordem, né, dos 600 em diante, né, até o 3.600? Então, aqui eu sei que é a terceira ordem. Então, eu sei que aqui eu tenho um 3.600, porque eu tenho 2 grupos aqui à direita, né? Então, ó, eu tenho primeira, segunda e terceira ordem. Então, na terceira ordem, 3.600, tá? Na segunda ordem, no segundo agrupamento, eu sei que é aquela tabuada dos 60. Lembra? 60 vezes 1, 60 vezes 2, conforme o número de cunhas que eu tenho aqui. Se cada cunha nesse agrupamento, na segunda ordem, representa 60, se eu tiver 3 cunhas, eu tenho 3 vezes os 60, não é isso? Então, aqui, ó, eu tenho 180. 3 vezes os 60, 180. Então, 3.600 mais 80. Professora, você tá dando umas travadinhas. Tá dando uma travadinha? Sim. Que pena. Ô, Pro, Ó, 3.600 mais 180 dá quanto? 3.780 mais 2, 3.782. Quem quer falar com a Pro? Pro, entrei Alguém? atrasada. É a Agatha. Eu perdi muita coisa? Mais ou menos. Mas a gente está na reposição da primeira aula, a professora ainda não começou a fazer as correções, tá bom? Eu estou explicando É que para eu tive que vocês. sair pra E tomar essa- vacina. Ah, tudo bem. E aí, ó, essa parte aqui, vocês já fizeram na apostila, não já? Vocês já tinham feito na apostila? Sim ou não? Já? Muito bem, parabéns. Se alguém não fez ainda dá tempo, tá? Para eu explicando melhor. Não deixem a apostila sem fazer, tá bom? Porque eu sei que é muita coisa para vocês. Tem a videoaula, tem a avaliativa.
Mas se vocês não fizerem a apostila, e é sempre bom vocês fazerem a avaliativa depois de ter praticado na apostila, tá? Porque senão fica muita coisa e vocês vão se perder com esse conteúdo depois para pegar tudo, para fazer. Então, vai fazendo já conforme vão assistindo as aulas. Nesse outro exemplo aqui, ó, que também está na apostila, só que eu não deixei a página marcada, pode falar. Quem quer falar com a Pro? Voltando lá atrás, onde você estava explicando lá que as cunhas e as asas podem ter 2 números, né? 2 sequências de números. Uhum. Calma, o que eu ia comentar, meu Deus? Lembrei. Exemplo, eu sei que uma cunha, uma asa, ela pode ser o número 10, mas também pode ser o número 600. Uhum. Certo? Então, como que eu vou saber Certo. se... Exemplo, eu esqueci. Como que eu posso descobrir que ela é o número 600? Eu faço, tipo, 10 vezes Então, é assim. 60? Ou... Isso. Mas assim, para você saber se você vê ela escrita, só se você conhecer o contexto, como a professora falou para vocês. Aí vocês têm que estar conhecendo o contexto, né? Para saber exatamente se ele é um 600 ou o que ele está valendo ali. Ou se você vê ele conforme o posicionamento. Se ele estiver escrito sozinho ali, só conhecendo o contexto mesmo. Mas se ele estiver num número com outros agrupamentos, é conforme a posição que ele está, é que você vai saber. Era essa a sua dúvida? Sim ou não? Ou quer perguntar de outra forma? Não, era isso mesmo, Pro. Era isso, né? Então tá bom. Então, ó, essa página aqui que eu tô mostrando para vocês, ela tá lá na página, na minha é página 12, na de vocês acho que é 120, é isso? Porque a outra turma falou para mim que as páginas de vocês não estão com essa numeração que a minha está. A minha tá com página 12. É 111. 111 para vocês, né? Isso, 111, isso mesmo. Então, é porque a minha tá diferente a paginação da apostila. Então, aqui, ó, nós tínhamos esses números. Eu não coloquei tudo que tá lá, mas o exercício de cima da ampliação dos saberes era bem fácil, né? Que vocês iam registrar os números do 1 ao 7, já tinha vários números, tinha alguns números mais complicados. Mas eu coloquei esse aqui mais para mostrar essas ordens para vocês. Depois a gente pode conferir os outros, tá? Então, olha só. O 72, aqui como que a gente faz? Lembra que eu falei que até o 59 é a primeira ordem e a segunda ordem, então, é quando é vezes 60. Para fazer um 72, qual o número mais próximo do 72 que eu tenho? Eu tenho o 60, não é? O 60 é representado por uma cunha, mas ele vai estar aqui no caso, então, nessa segunda ordem, ele vai estar à esquerda, tá? E ele vai ter um outro número à direita dele. Então, ó, 60, uma vezes 60 é 60. E aí faltou quanto para chegar em 72? Faltou 12, não é isso? Como que eu faço 12? Ó, uma asna e 2 cunhas. Então, uma asna e 2 cunhas, eu vou ter um 12. Então, 60 mais 12, eu tenho 72, certo? Até aí tudo bem? Aqui, 135. Então, o 135, como que eu vou fazer esse 135? Eu vou pensar assim, qual que é o número mais próximo do 135 que eu tenho? Como que eu consigo fazer? Que número eu posso utilizar? Eu vou ter que utilizar 2 cunhas, né? Aqui na segunda ordem, valendo 60 cada uma, 2 vezes 60, 120. 120. Quanto falta para eu ter, então, o meu 135? Falta o quê? Falta um 10 mais um 5 ou um 15. Eu já posso interpretar isso aqui diretamente como um 15, né? O 15 é assim, é o 10 e o 5. Então, aqui eu tenho 120 mais 15, eu tenho 135, tá? Aqui, ó, esse aqui eu tenho uma cunha aqui à esquerda e 2 cunhas à direita. Então, eu sei também que eu estou falando de ordens e de agrupamentos separados, não é? Então, aqui eu tenho uma ordem, que é aquela primeira ordem vai do 1 ao 59. Então, aqui eu sei que o número que eu tenho aqui é do 1 ao 59. Na segunda ordem é a partir do 60. Como eu sei que uma cunha pode representar 1 ou 60, já que está na segunda ordem, eu já sei que representa o 60. Então, para fazer um 62, eu coloco uma cunha representando 60
E depois dou um espaço e coloco as outras duas cunhas representando o 2, 62. Então, ó, primeira ordem, segunda ordem. Esse daqui, ó, 186. Aqui, a gente pode falar assim, nossa, subiu o número. Tá, mas as ordens aqui não é igual a nossa unidade, dezena e centena. É do jeito que a professora colocou lá para vocês. A primeira ordem até 59, a segunda ordem até 540 e a terceira ordem do 600 em diante, tá? Então, 186, eu ainda estou aqui falando da segunda ordem, né? Então, por quê? Qual é o número mais próximo do 186? É o 180, que eu uso 3 cunhas no valor de 60 cada uma, então eu tenho 3 vezes 60. 3 vezes 60 é 180. E eu uso na primeira ordem aqui os 6, que são 6 cunhas, representando aqui então os 6, 186, certo? Aqui 258. Então, no 258, olha, que número que eu tenho aqui? Por que eu tenho aqui 4 cunhas? O que elas significam? Lembra que a segunda ordem era sempre vezes 60? Então, aqui eu tenho 4 cunhas, é 4 vezes o 60. 4 vezes 60 mais 18, né? Então, 4 vezes 60 dá quanto? 4 vezes 6 é 24, mais o 0, 240. 4 vezes 60, 240. 240 mais 18, eu vou ter 258. Então, aqui eu tenho a minha primeira ordem, né? Aliás, aqui, ó, a primeira ordem, que é o 18, e aqui a segunda ordem, que é de 60 em 60. Então, eu tenho 4 cunhas valendo 4 vezes os 60, tá? Ou seja, 240 mais 18, 258. Deu para pegar até aí? Alguma dúvida sobre isso? Não? Então, tá bom. As avaliativas da semana passada, a professora não corrigiu com vocês ainda, né? A gente corrigiu só a lição de casa, eu acho, não foi isso? Foi? Na aula da semana passada que a gente conseguiu corrigir. Vamos corrigir, então, essas avaliativas. Deixa eu ver se eu consigo puxar mais para cá. Aqui. Só que vai ficar mais em cima, que é assim. Então, vamos lá. Ó, essa aqui eram as avaliativas da semana passada, que estavam lá no Moodle na semana passada. Só para a gente relembrar, então, e vocês corrigem aí. Quando vocês fizerem a avaliativa lá, se vocês quiserem anotar ela no caderno de vocês, só que a única coisa é assim, você não pode anotar ela assim, perguntar, eu marquei lá a 1, eu marquei a 2. Por que não adianta anotar assim? Porque lá o Moodle embaralha as questões. Então, às vezes, quando você olhou, a 1 não é a mesma 1 que está aqui. Você tem que realmente anotar a resposta dela, tá entendendo? A resposta que você colocou lá. Quem quiser conferir depois as respostas que fez, tem que fazer, ler a pergunta, anota a pergunta, né? Ou pelo menos o 1, que é pergunta 1, e anota a resposta que você colocou, para você conferir depois na hora da live, se você não lembrar mais sua resposta, tá bom? Não adianta só colocar assim. Por exemplo, na 1 eu marquei a questão, a alternativa 2 ou a alternativa B. Não adianta, porque depois lá eles embaralham e talvez a B que você deixou marcado aí não é a B que você marcou lá. Através dos estudos do sistema babilônico, aprendemos que a cunha inclinada significa... O que significa a cunha inclinada? Através desses estudos. Alguém quer falar? Qual é o significado Pode dela? falar, Pro? Quem lembra? Pode falar. É para dizer a resposta? Isso, pode falar a resposta. Eu não lembro exatamente, mas eu acho que é a 2. A 2, deve-se pular uma casa anulando. Muito bem. Então, todas as vezes que aparece uma cunha inclinada, e essa cunha inclinada, a gente acabou não fazendo tantas atividades sobre ela. Foi mais a nível de conhecimento mesmo, mas vocês entenderam, né? Que eles colocaram uma cunha inclinada para mostrar que pulava uma casa. A gente tinha, acho que, o exemplo do 3.602, né? Então, a gente colocava uma cunha valendo 3.600, a cunha inclinada, né? Ou duas cunhas inclinadas, e mais para frente o 2. Então, ela significa que vai pular uma casa. Então, a questão 2 falava assim, ó. O símbolo da cunha no sistema babilônico sexagesimal pode ser repetido. Quantas vezes a gente pode repetir a cunha? Quem lembra? Posso A falar cunha. de novo, Pro? Pode falar? 3 vezes.
Então, aqui tinha uma pegadinha, ó. Ela falou 3 vezes, né? Ah, não, é 9. Não, Só que aqui é assim, ó. Isso. Porque é assim, ó. Você poderia escrever ela 3 vezes na linha, mas você poderia repetir ela até 9 vezes, tá? Então, aqui você pode repetir até 9 vezes, embora você poderia escrever ela 3 vezes na linha. Então, você poderia escrever 3 cunhas, depois escrever mais 3 embaixo, tá? De 3 em 3 você escrevia, mas ela poderia ser repetida até 9 vezes, certo? Mas essa aqui realmente muita gente se confundiu ou se não prestou muita atenção, né? O símbolo asna, a 3 agora, tá? Esse aqui é o símbolo asna. Pode ser repetido no sistema babilônico? Quantas vezes ele pode ser repetido a asna? Quem lembra? A asna 5 vezes, muito bem. Então, aqui seria a 5. Parabéns, tá? Muito bem, 5 vezes. A asna a gente repete 5 vezes, assim como a cunha repetia 9 vezes. Agora aqui, ó, o sistema sexagesimal é utilizado no dia a dia. Aí você ia escolher onde ele é utilizado, né? Quem sabe me dizer, quem lembra aqui onde nós utilizamos? Eu. Na culinária, na Nas medidas de hora e nas medidas de ângulo. Muito bem, nas medidas de horas e nas medidas de ângulo. Então, como eu falei para vocês, os povos babilônicos, eles tinham muito conhecimento científico. E eles utilizaram, né, e criaram vários padrões aí, né, de marcação, de numeração, de cálculo. Então, eles utilizavam também para calcular as horas. Por isso que a nossa hora, ela está dividida em 60 minutos, né? E os minutos em 60 segundos. E essa semana aqui vocês já começaram a fazer atividades sobre hora, minutos e segundos, não é isso? E aí vocês estão fazendo, acho que algumas continhas já, que tem que transformar a hora no minuto, quando empresta. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Dá tempo de falar sobre isso na próxima aula que a gente vai emendar aqui, tá bom? Então, vamos ver aqui a 5. A 5 fala assim, ó, o número babilônico 724 é... Quem tem um palpite aqui? Qual que é o número 724 aqui? Sei, eu acho. Hã? Acho que eu sei, é a 2. A 2. Explica para nós por que é a 2. Por causa que 724. essa asna tá valendo. Como fala? Ah, esqueci. Tá valendo. Quanto que ela vale? Ela pode valer 50 ou... Quanto mais ela pode valer? Eu sei. 50 ou... Ela tá valendo 600. 600. É, isso mesmo. E esse aqui, ó, essas duas cunhas estão valendo quanto aqui? Então? 120. Então, 600 mais 120 720. mais 4. Então, 724. Muito bem. É isso mesmo, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Não? Tranquilo? Então, tá bom. Tranquilo. Então, essa foi a aula de reposição, tá? Da semana passada, da primeira aula. Nós viemos até aqui e agora nós vamos, então, para a nossa segunda aula, que é a aula dessa semana, ela é referente à semana passada, lembra, né? E o que vocês estão vendo lá agora, na semana que vem, na live da semana que vem, a gente vai corrigir. Por quê? Fica aberto até meia-noite, até domingo, 11h59, né? E aí depois é que vai ser retirado, que vai mudar a atividade. Então, como vocês estão fazendo ainda, eu não vou corrigir agora, porque agora vocês ainda estão lá fazendo. Então, eu estou corrigindo sempre da outra semana e a gente vai relembrando e recapitulando, tá? Essa aqui eu tinha colocado para essa semana, mas eu já expliquei isso para vocês aqui, né? Então, já expliquei essa parte, já expliquei essa parte aqui. Então, agora nós vamos corrigir as avaliativas da semana passada, que ainda era sobre número babilônico. Vamos ver quem lembra dessa aqui, ó. A avaliativa da semana passada. Nós tínhamos assim, o número 895 é... Qual é o número 895 aqui? Quem sabe dizer? Vamos lá. Ih, todo mundo, um de cada vez. É muita gente querendo falar. Ninguém lembra dessa? Oi.
Eu sei. É a Você número sabe? 3? Qual que é, então? A número 3? Por que seria 3? Vamos pensar? O número que eu quero é 895, né? Aqui a 3, ó. Nesse agrupamento aqui, quanto estaria valendo essa asna aqui? Ela não tá valendo 10, ela tá valendo quanto aqui? 600. 600. Aí eu tenho aqui, ó, 4 cunhas, que estão valendo, na verdade, 4 vezes 60, né? 4 vezes 60, quanto que é? 240. Então, aqui eu tenho 600 mais 240. Então, eu tenho quanto? 840. Mas, aí aqui eu tenho, ó, 50. E aqui eu tenho um 5, né? 55. Então, 840 mais 55 é 895. Então, essa aqui é a 3, tá? Então, é essa alternativa aqui. Se vocês quiserem anotar aí para vocês, fazer rapidinho. A Pro vai passar para o próximo. Pode passar? Então, vamos lá, ó. O número 3.198 é... Aí você tem que escolher uma. Quem fez esse aqui, quem lembra qual é? O número 3.198. Qual é o número 3.198? O Pedro sabe, Pedro? Quer falar, Pedro, essa? Então, pode falar. Qual que é aqui? 3.198. É número 2? Número 2, olha só aqui, ó. Aqui nós temos 5 asnas, só que aqui elas não estão valendo 50. Lembra que elas podem valer 50 ou 3.000, né? Então, elas valem 3.000. Aí aqui eu tenho 3 cunhas, 3 vezes 60, 180. 1.180, mais 10, 3.190, mais 8, 3.198. Estão vendo só? Nem é tão difícil assim, não é? Então, vamos lá. O número babilônico, aí aqui a gente tem um número, ó. Então, esse número aqui, ele tá formado assim. Eu tenho 5 cunhas, aí eu tenho aqui 5 asnas, e depois eu tenho 8 cunhas. Que número será que é esse? Que número é esse? Posso falar, Pro? Pode. É a B. A B, 348? Então, vamos lá. Por que seria 348 esse aqui? Eu sei que na primeira ordem vai até 59, né? Então, eu posso olhar aqui já, quando eu tenho que interpretar o número, não que escrever ele, eu já posso olhar nele aqui para ver se eu tenho até que número que eu tenho aqui. Então, aqui eu sei que eu tenho 8, né? E aqui eu tenho quanto? 40. 48. Agora, calma que a gente, quando começa a escrever o número, agora eu olhei aqui e já interpretei. Já sei que eu tenho 48 se eu olhasse direto assim. Mas será que na hora de escrever o número é isso mesmo que ele vai representar aqui? Vamos ver aqui, peraí. Aqui, ó. O que eu tenho aqui? 5 cunhas que valem 5 vezes 60. Quanto que é 5 vezes 60? Quanto que é 5 vezes 60? 5 vezes 300? Isso, 5 vezes 6, 30. 5 vezes 60, 300. Então, eu tenho um 300 mais um 48. Certinho. 348. Não deu certo? Então, aqui é 348. Agora, vamos ver o próximo. O próximo aqui, ó. O número babilônico. Então, nós temos esse número aqui, ó. Tá? Então, eu tenho quantas cunhas aqui? 9 cunhas, né? E aqui eu tenho 4 asnas e 2 cunhas. Então, aqui eu tenho um 42. Será que é isso que eu tenho um 42 aqui? É isso? E aqui eu tenho 7 cunhas. Quanto que eu tenho aqui? Olha a pegadinha. Quanto será que eu tenho aqui? Quanto valem essas 7 cunhas? Aqui, 7 vezes 60, não é isso? Aliás, são 7, não, são 9, desculpa. 9 vezes 60, não é isso? Dá Quanto dá 940. 9 vezes 60? 940.
9 vezes 60, quanto que é? 540. 540. 540, 9 vezes 60, então eu tenho 540 aqui. Mais 42. Então, qual que eu tenho aqui? 532. Professora, deu 582. um zoom que eu não consigo ver. Ué, mas eu acho que é aí que você deu o zoom, porque não é aqui na tela da Pro. Será que você não Foi consegue aqui mesmo. diminuir? Isso, diminui lá no tamanho. Pronto. Agora aqui a gente vai para... Ih, ver se não troca. A Pro não tá conseguindo trocar, não. É que a gente vai para essa aqui. Agora trocou. É a Pro que tava fazendo errado. Aqui, ó, a quinta. O número... Aí eu tenho esse número aqui. Vamos tentar interpretar esse número. Então, agora eu tenho, ó... 8 cunhas aqui, só que elas estão no segundo agrupamento, lembra? Porque o primeiro agrupamento vai até 59. Então, quando eu olho aqui, eu sei que aqui eu tenho 57, certo? Aqui eu tenho 57, mas olha a pegadinha. E aqui eu tenho quanto? Vamos ver quanto que dá aqui? Oi, tudo bem? Tem gente chegando agora, oi. Tudo bem? Quem está chegando agora, a gente está terminando a aula da reposição, que a professora marcou, e a gente já começa a próxima, tá bom? Então, ó, aqui eu tenho, então são 6, 7, 8 cunhas. 8 vezes 60. Quanto que é 8 vezes 60? Quem lembra? 480? 480 mais... Aí aqui eu tenho que fazer a conta de mais. Mais... Aí eu tenho, ó, por isso que aqui tinha uma pegadinha, porque tinha um que parecia o finalzinho, mas não era. Então, aqui eu tenho 480 mais 50 e... Quanto? 57. É isso? Quanto que vai dar? 480 mais 57? 537. 537, ó, tá vendo? Então, aqui 537. Então, quem olhasse só aqui no finalzinho, no 57, podia marcar esse aqui, marcava errado. Tem que olhar todo o número babilônico. Então, aqui, ó, 8 vezes 60. Então, eu achei o meu número aqui e eu somei com outro número, 480, mais os 57, para achar 537, tá? Então, agora a gente está encerrando a aula de reposição e vamos... Aliás, a gente já começou essa, deixa eu ver. A gente já está na segunda aula, começando a segunda aula, né? E vamos agora, então, para a lição de casa 3. Quem fez essa lição de casa já? A professora que corrigiu na semana passada a 1 e a 2 com vocês, terminou? Tudinho? Sim ou não? A lição de casa 1 e 2, vocês lembram? Se a gente conseguiu terminar tudo? Acho que sim. Eu não me lembro, professora. Não lembra? Ó, peraí. Eu vou voltar lá rapidinho, tá? Vou tirar essa tela aqui para poder compartilhar a outra. Mas a gente não corrigiu a 3 e a 4. Não, então a gente vai corrigir a 3 hoje. Deixa eu ver aqui. Acho que a gente parou na 2. Que a gente Na não 2? conseguiu. Não deu tempo. Não terminou a 2, então, né? Então, vamos lá. Essa aqui era da lição 1 e aqui começava a lição 2. A lição 2, então, vamos corrigir ela, todo mundo abrindo lá na lição 2, depois a gente corrige a 3. Todo mundo abriu? Vamos lá. Eu acho que eu só não deixei as continhas montadas aqui para vocês. Não me lembro se eu montei, acho que não. Acho que eu montei só das outras, né? Da lição 1. Então, vamos lá. Na 2, a gente tem assim, ó. Descubra o termo oculto em cada operação e registre no retângulo para que as sentenças matemáticas se tornem verdadeiras. Então... Você tinha que descobrir o termo oculto. Aqui na minha, eu vou deixar ela maior para vocês verem, tá? Então, aqui, ó. Aqui eu tenho assim. Vocês tinham o retângulo que não tinha nada escrito, né? Aí tinha assim, dividido, é isso?
por 45 é igual a 64. E vocês tinham que achar esse número aqui. Como que vocês iam fazer para achar esse número? Aqui é aquelas atividades de operação inversa que a professora fez com vocês lá no primeiro bimestre. No caderno de vocês tem bastante operação inversa. Então, quem tem dúvida sobre a operação inversa, quando pede para achar o número oculto, lembra da operação inversa, tá bom? Então, olha, eu tenho um determinado número que estava oculto para vocês, dividido por 45 é igual a 64. Quando eu vou fazer essa conta aqui, eu vou descobrir o quê? Que se eu fizer o 64 vezes 45, eu vou ter 2.880. Então, 64 vezes 45, eu vou ter aqui esse resultado, tá? Então, você fazia a continha de multiplicação. Aí, na anotação de vocês têm espaço suficiente para montar a continha e deixar ela prontinha aqui, tá? Então, faz mesmo 64 vezes 45, vai dar esse resultado. E aí, vocês depois anotam, né, a operação, a sentença matemática, vocês anotam ela aqui, ó, 2.880 dividido por 45 é igual a 64, tá? Todo mundo fez esse? Quem não fez, vai fazer a continha montada depois, tá bom? Aqui, ó, eu tenho 16.137 menos 5.379 igual a 10.758. No caso de vocês, vocês não tinham esse resultado aqui. Vocês só tinham 5.379, né? Igual 10.758. Então, como que fazia para descobrir esse resultado aqui? Para descobrir isso, vocês tinham que fazer, então, uma conta de mais. Aqui não é uma conta de menos. Operação inversa é a operação contrária. Então, eu tinha que fazer uma conta de mais. Eu vou pegar o resultado, né? Mais uma dessas parcelas, que é a parcela conhecida que eu tenho aqui, né? O valor que eu tenho conhecido. Porque eu sei que eu tenho um determinado número e eu tirei 5.379 e fiquei com 10.758. Então, que número é esse? Né? De onde eu tirei 5.379? Para eu descobrir que número é esse, eu vou juntar de novo, lembra? Nós fizemos até um jogo no primeiro bimestre, né, do número oculto, lembra daquele jogo? Então, eu vou juntar de novo aqui, né? Eu vou pegar o 10.758 mais 5.379. Quando eu fizer essa conta, eu vou ter como resultado 12.137. Então, é uma conta de mais. Operação inversa da subtração vai ser uma conta de mais, uma adição. Aí, aqui na C, eu tenho assim, ó. Vocês tinham, né, um número oculto mais 269 é igual a 12.758. Aqui também é operação inversa. Se eu tenho aqui o sinal de mais, qual que é o sinal inverso ao sinal de mais? Qual que é a operação inversa que eu vou fazer? Se aqui é uma adição, eu vou fazer uma subtração, tá? Então, aqui, para descobrir esse número aqui que vocês estão vendo, já que é um 12, vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão fazer 12.758 menos 269. O que é importante aqui? Vocês lembrarem que coloca unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de dezena, e centena embaixo de centena. Senão dá errado. Então, 12.758, vocês têm que fazer de forma que aqui, ó, o 269 vai ficar embaixo do 758, tá? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, para ficar certinho. Então, 12.758 menos 268, eu vou obter como resultado 12.489, certo? Até aí tudo bem? Aqui, ó, a continuação. Então, aqui na continuação, eu tenho o D. No D, eu tinha assim, ó. Eu tinha 3.612 dividido por um número que estava oculto, que agora vocês já estão vendo, é igual a 301. Para achar essa conta aqui, essa aqui é a única que a gente vai continuar fazendo uma divisão. No caso, quando eu não tenho, né, o divisor, eu vou pegar o número e dividir pelo resultado da conta. Se eu só tenho lá o número que ia ser dividido e o resultado da conta,
eu vou então pegar esse número e dividir ele pelo resultado da conta, que eu vou obter o valor correspondente a esse divisor aqui. Então, 3.612 dividido por 301 ia dar o resultado 12, tá bom? Então, 3.612 dividido por 12 também é igual a 301. Agora aqui, ó, vocês iam justificar as estratégias de cálculo utilizadas em cada situação. Pedro quer falar alguma coisa? É que aparece aqui para mim às vezes que ele está levantando a mão. Você levantou a mão? Pode falar. Eu não fiz a 190. Você não fez? Qual que é a 190? É essa daqui que a gente tá? Não. É essa. Tá. Então, essa daqui era assim, ó. Você ia fazer essa daqui, essa D, né? Que você vai fazer uma conta de divisão do mesmo jeito, só que você pega lá 3.612 dividido por 301, que você vai encontrar o 12. E aqui a 2 fala assim, agora justifique as estratégias utilizadas em cada situação. Que são essas estratégias utilizadas em cada situação, né? Do que a gente está falando? Então, aqui, ó, aqui vocês vão fazer as contas mesmo. Então, na conta A, qual foi a estratégia utilizada? A estratégia foi a multiplicação, né? Se eu tinha lá uma divisão, eu vou fazer uma multiplicação, 64 vezes 45. Aqui poderia ser até o espaço para fazer a conta. Na B, eu tinha, então, uma conta que eu fiz uma adição, 10.758 mais 5.379 para obter 16.137. Na C, olha aqui a C. Então, na C, eu fiz uma subtração para encontrar um número que eu não conhecia. Então, eu fiz uma subtração e encontrei esse número. Vocês podem deixar a continha montada aqui nesse espaço, tá? Quem não fez. E na D, 3.612 dividido por 301, que é igual a 12. Então, a justificativa é a própria operação inversa, certo? Então, aqui, deixa eu ver se eu deixei... Vamos ver a 2. Todo mundo conseguiu pegar essa 2? Não, Pro. Não? Você pode voltar na página 192, por favor? A 192 para vocês é essa daqui que começa na D, é isso? Não, é aquela de ligar. A de ligar? Essa daqui? Sim. Essa. Eu Peraí, comecei, mas aí eu... Mas essa aqui é da lição 3, não é? Então a gente chega nela já, tá? Tá. Posso copiar? Bom, já tá aqui na live. A gente faz junto, tá bom? Tá. Essa daqui são 3. Aí a gente vai fazer ela junto. Mas essa daqui, então, vocês conseguiram pegar. Essa segunda página aqui da lição 2. Todo mundo pegou. Deixa tudo arrumadinho, bonitinho na apostila, viu? Conforme a professora vai fazendo, já vão completando a apostila para não ficar espaço em branco depois, porque depois é muita coisa para fazer de uma vez só. Então, aqui a lição 3, eu até achei que eu tinha deixado ela em algum outro lugar. Deixa eu interromper um pouquinho aqui. Pro. Oi? Lembrei de outra coisa. Nessa lição que você acabou de sair, que é a 2, no 2, das estratégias, eu escrevi diferente. Eu posso Como ler? você escreve? Pode ler. Exemplo, a primeira eu escrevi assim, usei a operação inversa, ou seja, na divisão usei multiplicação. Aí nas outras eu escrevi, usei a operação inversa e coloquei a operação que eu usei. Não, tudo bem. E na D eu coloquei, usei a tabuada do 12. Aí eu fiz a conta que eu usei, que foi 12 vezes 301. Tá, tudo bem. Você justificou de outra forma, mas tem o mesmo sentido, né? Então, tá bom. Então, vamos continuar. Vou voltar lá no compartilhamento de tela, que eu tô procurando aqui. Eu achava que eu tinha deixado aqui também. Deixa eu ver se eu... Aqui, muito bem. Aqui também tá a lição de casa 3, que eu deixei de uma outra forma escrita aqui para vocês. Então, vamos lá, porque daqui tem só ela, é mais fácil para vocês enxergarem. Então, vamos corrigir a lição de casa 3 agora? Vamos lá, eu vou colocar maior para vocês na apresentação. Aqui ficou maior zona, né? Ficou mais fácil. Então, olha só.
Essa lição de casa 3 a gente não corrigiu ainda, né? Aqui, a gente está corrigindo agora. A Pro dá aula nas duas salas, às vezes a Pro não lembra se foi aqui ou se foi na outra. Mas foi na outra que a Pro já corrigiu. Então, olha só, tá escrito assim, ó. Gostei muito de conhecer o sistema de numeração sexagesimal. E você? Aí o amiguinho, como que chama esse amiguinho aqui mesmo, aí no livro de vocês? Tem o Pedro e o Beto, não é? Quem prestou atenção nesse detalhe? Eles têm nomes. Eu acho que esse daí é o Pedro, se não me engano. É. Aí ele fala assim, ó. Eu também, e fiquei surpreso com apenas 2 símbolos, os babilônicos conseguiram escrever qualquer número. Na sala de aula, a professora mostrou esse cartaz com a representação de um número do sistema sexagesimal. Ela pediu que os alunos observassem os símbolos que compunham o número e decodificassem para o sistema decimal de numeração. Ai, meu Deus! Então, ela falou nada mais, nada menos do que aquilo que vocês já fizeram um monte de vezes, de olhar esse símbolo e escrever no nosso sistema decimal, no nosso sistema indo-arábico de numeração. Então, quando eles olharam esse número, olha, um deles entendeu que este cartaz aqui, ó, com 2 cunhas, espaço, 3 cunhas, um deles entendeu que seria o número 123. O outro entendeu que aqui seria o número 5. Será? Qual dos dois está certo? O primeiro? O primeiro, essa é muito fácil, né? O primeiro é o que está certo. Então, é esse daqui. Você vai marcar um xizinho. Tem um xizinho aqui meio escondidinho, tá? No meu aqui, ó. Você vai marcar o xizinho nesse primeiro. Por que que é o primeiro que tá certo? Lembra dos agrupamentos, das ordens? Na primeira ordem vai até 59. Na segunda ordem, do 59 em diante, do 60 em diante, na verdade. Então, aqui seria a primeira ordem, que vai até o 59. E também aqui jamais seria um 5, né, gente? Aqui não tem como ser um 5. Porque o 5, lembra que é 3 cunhas em cima e 2 embaixo? Então, aqui nunca ia ser um 5. A única opção mesmo era 123. Mas vamos lá, por que que é 123? Por quê? Eu tenho 2 cunhas valendo 60, porque estão na segunda ordem. Então, 2 vezes 60, eu tenho 120. E aqui sim, eles estão na primeira ordem valendo 3, né? Então, aqui eu tenho 123. Então, este é o número que eu tenho aqui, 123. Aí a segunda, deixa eu ver se tem mais alguma coisa lá. Espera só um pouquinho. Nessa página, não, acho que vai só até aqui, né? Eu tinha mais alguma coisa, quem lembra? Tem mais alguma tem mais coisa. uma coisinha aqui, ó. Deixa eu pôr assim. Aí aqui era só justifique a sua escolha, era para você justificar. Então você vai justificar por quê, né? A resposta correta é 123. Por quê? Na segunda posição, no segundo agrupamento, estão 2 cunhas, então vale 2 vezes 60, aquilo que a professora explicou para vocês, né? E na primeira posição, no primeiro agrupamento, ali na primeira ordem, estão 3 cunhas que valem 3 vezes 1, então vale 3 mesmo, tá? Então essa é a justificativa, porque aqui as cunhas valem realmente 1 cada uma, então 3 vezes 1 é 3, e aqui elas valem 60 cada uma, então 2 vezes 60 é 120, porque aqui é a primeira ordem e aqui é a segunda ordem. Oi? Não tira essa página ainda não, porque eu tô copiando a justificativa, tá? Que eu errei. Tá bom, e você consegue enxergar daí a justificativa? Sim, Deixa eu ver se eu eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo deixar maior para vocês, ó. Saiu. Volta lá. Obrigada. Pode falar. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Oi? A minha justificativa ficou diferente. Eu coloquei Como assim, ficou a sua? Pois 2 cunhas na direita vale 120, não 2. 2 cunhas? 2 cunhas na direita vale 120 e não 2. Tá. Só que aí a única coisa que você tem que mudar é que, no caso, elas estão na esquerda, essas 2 cunhas, tá? Ó, elas estão à esquerda e as outras é que estão na direita. As 3 estão na direita. Tá? A primeira ordem é da direita para a esquerda. A gente está contando primeira, segunda e terceira ordem, a partir da direita. Tá bom? Oi? Eu coloquei diferente o meu.
Como você colocou? Eu coloquei 2 primeiras cunhas estão separadas das outras 3. As 2 primeiras estão separadas das outras 3. Você entendeu os agrupamentos aí, né? Tá certo também, porque você colocou isso no sentido de que você entendeu que eram grupos diferentes, é isso? Aí você entendeu que as 2 primeiras, então, elas valeriam 60 cada uma. É isso, que vocês têm que entender, tá certo também, mas vocês têm que entender que esses agrupamentos têm valores diferentes. Então, na primeira ordem é 59, na segunda ordem é a tabuada dos 60 ao 540, e os da terceira ordem é do 540 em diante, tá? Dos 600 em diante. Ô, Pro, Oi? eu coloquei diferente também. Como você colocou? Eu coloquei, pois 2 cunhas pode valer 2 ou 120. No caso, é 120. Depois adicionei 3 cunhas. Tudo bem. Então tá certo porque você entendeu o valor dessas cunhas, dessas 2 cunhas, que no caso aí elas valeriam 60 cada uma, tá bom? Quando acabar de copiar quem tá copiando, me dá um toque para eu mudar de página. Acabei, pronto. Acabou? Então vamos lá, vamos para a próxima. Então a próxima era essa aqui, ó, né? Então dizia assim, ó, relacione os números da coluna da esquerda com os números da direita de acordo com as regras de escrita do sistema decimal sexagesimal. Então esse aqui, vocês tinham que fazer o seguinte, vocês iam olhar os números e é claro que agora tá a resposta bem na frente de vocês. Mas vocês iam olhar os números, os nossos números, né, do nosso sistema e associar, né, ligar com os números do sistema sexagesimal. Então, 36. Onde é que eu tenho o 36? Eu estou vendo aqui, o 36 está ligado aqui no segundo quadro, né? Por quê? Eu tenho aqui, ó, 3 asnas que valem, então, 30, né? Aqui 10 cada uma, então aqui 30. E aqui eu tenho as 6 cunhas, 36, tá bom? Aí aqui, ó, eu tinha o número 153. Número 153 está ligado aqui, né? No quarto retângulo azul. Por que que ele está ligado aqui? Vamos entender por que que aqui é um 153. O que que ele significa aqui, né? De que forma, meu Deus do céu, estão entendendo aqui um 153? Quem quer falar? Quem sabe explicar? Alguém quer explicar? Então, vamos lá. Porque aqui, ó, eu tenho, então, aqui seria a primeira ordem, aqui é a segunda ordem, né? Então, aqui, ó, eu tenho a cunha valendo 60 cada uma. Igual naquela atividade que a gente fez lá anterior, né? Do 123. Aqui ela vale 60 cada uma. Então, ó, 60 vezes 2, eu vou ter 120, certo? Aí aqui eu tenho 30, 120 mais 30, 150, mais 3, 153, certo? Aí aqui, ó, eu tenho o 11, é o primeiro lá, ó, o 11, esse aqui é facinho, né? Uma asa e uma cunha, é moleza, esse aqui é o 11. Aí aqui eu tenho um número mais complicado, mas que vocês também tinham atividade na apostila que mostrava ele, que é o 3.602. Nesse caso aqui, ó, ele tá aqui, né, 3.602. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma cunha, e a cunha ela pode valer 1, ou ela pode valer 60, ou ela pode valer 3.600, né? Se ela tivesse... Oi? Nesse daí não tem a cunha invertida. Não tem a cunha invertida, ficou só o espaço, exatamente. Mas aqui tem bastante espaço. Quando os babilônicos começaram a criar esse sistema, não tinha a cunha invertida, tinha só o espaço mesmo. Aqui está primitivo, do jeito que eles criaram. Com o passar do tempo, eles viram que as pessoas, conforme elas escreviam, às vezes elas deixavam o espaço menor e dava erro de leitura, de interpretação. As pessoas acabavam lendo errado, porque o espaço estava muito pequenininho. Daí que eles criaram aquela cunha invertida. Então, esse aqui não tem, você observou muito bem. Então, ficou um pouquinho mais difícil, mas como a gente tem alternativas, por eliminatória, você acaba chegando na conclusão que é esse aqui mesmo, né? E também é só você lembrar que tem um espação aqui, então, que estaria faltando uma cunha invertida aqui. Então, ó, aqui eu tenho essa primeira ordem aqui, né? Que ela vai até o 59, não é?
Então, aqui eu sei que se eu tenho duas cunhas, eu posso ter um 2, né? Ou se fosse na segunda ordem, eu poderia ter um 60. Mas como eu estou na primeira ordem, é um 2 mesmo, né? E aí eu já entendi, então, que aqui, como eu tenho esse espaço todo e eu tenho uma outra cunha aqui, eu já entendi, então, que ela está valendo, nesse caso, 3.600, tá? Então, 3.602. Aí, aqui eu tenho 171, que está ligado aqui, ó, no último retângulo. Por que que ele está ligado aqui? A mesma coisa, a gente sempre tem que olhar e lembrar que é vezes 60, que a gente está multiplicando por 60. Então, eu sei que aqui, ó, eu tenho quanto aqui, ó? 2 vezes 60, 120. Aí, aqui eu tenho um 51, né? Ó, 51. Então, 120 mais 50, 170. Mais um, 171, certo? E agora aqui, o último número que nós tínhamos era o 196. Então, o 196 está ligado aqui, né? Então, vamos entender por que que ele está ligado aqui dessa forma, o que que ele significa. Então, aqui, olha, eu tenho 3 cunhas, né? Se cada cunha está valendo 60, 3 vezes 60, eu tenho 180. Mais 10, né? 180 mais 10, 190, mais 6, 196. Certo? Deu para pegar? Deu para entender? Todo mundo entendeu? Todo mundo fez? Sim. Muito bem. Então, vamos aqui agora, ó, para 3. Resolva as operações abaixo. Então, aqui nós tínhamos algumas operações que a professora também não deixou escrita para vocês. Eu até achei que eu tinha deixado, mas eu, por fim, eu não tinha feito ou fiz em outro lugar e não me lembro agora. E acabei não deixando aqui para projetar. Mas vocês têm que fazer também a operação bonitinha aí. Isso aqui é fácil de fazer, vocês estão acostumados, né? Só para treino, para relembrar. Então, 8.930 dividido por 38. Então, vocês iam chegar no resultado 235. Nas próximas aulas, a professora vai deixar montadinhas as operações, porque a gente vai tirando dúvida da forma de fazer. Se alguém A gente vai comer hot dog? Hora do intervalo. Aqui, ó. 1.256. Deu até saudade do recreio agora, né? Vezes 600. Então, quando a gente faz aqui, ó, 1.256 vezes 600, então nós vamos ter esse número aqui. É uma conta de multiplicação. Monta a continha aí, tá? Faz a continha montada, passa o traço, faz o sinal de vezes, tudo certinho, tá bom? Aí na próxima aula eu fiquei devendo para vocês e para outra turma essas operações montadas para vocês tirarem alguma dúvida sobre a maneira de fazer, se bem que são contas que vocês já fizeram, né? Essa daqui, ó, que é um número enorme, então a gente tem que ir com muita calma, mas não é impossível, não é difícil, e vocês já conhecem isso aqui também. Ó, eu tenho 101.234 menos 97.869. Então, quando eu olho para esse número aqui, eu sei que eu vou fazer uma conta de menos e que o segredo é unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, milhar embaixo de milhar. Monta a continha certinho que não tem erro. Aí a gente vai fazer a conta de menos. Se precisar emprestar, a gente já sabe como empresta, né? Do vizinho, risco vizinho, fica valendo um número a menos e aí por diante. E o resultado vai ser 3.365. E nesse último aqui, eu tinha de novo um número oculto, porque vocês não tinham 20 aqui escrito. Então, estava 120 dividido por um número oculto igual a 6. Lembra como a gente faz para encontrar o divisor quando ele está oculto? A gente vai pegar um número que a gente conhece e a gente vai dividir ele pelo resultado. Então, 120 dividido por 6 vai dar 20. Então, eu vou encontrar o 20 aí nessa conta. Então, monta aí, 120 dividido por 6, quem não fez ainda, e você vai resolver essa continha na próxima aula. Oi. Eu fui fazendo... Eu fiz a tabuada do 20, que aí deu 20 vezes... Não, eu acho que fui fazendo... eu acho não. Eu fui fazendo tabuada... É porque eu vi a conta aqui. Eu fui fazendo a tabuada do 6
que deu 20. Aí eu fiz 20 vezes 6, que deu 120. Você fez 6 vezes 20, 120. Tudo bem, tudo bem. Mas aí uma outra forma da gente fazer, a única operação inversa que a gente continua fazendo divisão com ela é aqui, né, a continha de divisão, quando eu não tenho divisor. Então, eu pego o resultado, né, e eu faço novamente uma divisão. Aqui foge um pouquinho da regra, né, que a gente aprendeu nas operações inversas, porque, na verdade, eu só mudei os números, mas eu não inverti o tipo de operação, né, inverti só os números. Mas eu vou fazer o 120 dividido pelo resultado e eu vou encontrar, então, o número que estava oculto aqui. Isso está lá no caderno de vocês do primeiro bimestre, e não é nem novidade para vocês, certo? Aqui é da 4 em diante, que a gente não vai corrigir agora, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu ver aqui. Os exercícios a gente já corrigiu todos, né, de hoje. Os das avaliativas, muito bem. Então, eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Outra coisa que eu quero. Deixa eu achar aqui. Eu vou compartilhar com vocês. Alguém tem dúvida das horas que vocês estão aprendendo, das continhas sobre as horas? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Da aula dessa semana? Já fizeram as continhas? Hã? Estou com dúvida na subtração. Na subtração, né, de horas. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui a minha apostila. As Oi. folhinhas eu já fiz, a folha eu já fiz todas e as do caderno, da apostila que estava falando também, que estava pedindo. Ah, muito bem, parabéns. Tinha lá várias folhinhas de atividade. Pode falar. O relógio que era para montar os dois que tem ou são? Pode montar os dois. Olha só, aqui, deixa eu ver se a gente consegue enxergar melhor. Aqui a professora Gisele, na verdade, ela não pediu ainda para vocês preencherem, né? Porque a gente mandou as folhinhas de atividade na aula. Vocês já preencheram isso aqui ou ainda não? Essa parte aqui da apostila? A minha tá como página 15, a de vocês deve ser 150 e alguma coisa. Professora, para mim não tá aparecendo nada. Não tá aparecendo nada para vocês? Alguém tá vendo o compartilhamento da professora? Não? Eu tô vendo. Arquivos. Isso daqui? Muito bem. Máquina de contar o tempo, estão vendo aí? Não. Máquina de contar o tempo? Não. Tá travado para vocês? Deixa a professora interromper aqui um pouquinho, então. Então, eu vou falar para vocês aqui, ó, da folha, e vocês abrem aí, mesmo que vocês não estejam enxergando, tá? Deixa onde nós estamos. Daqui a pouco a Pro tenta compartilhar de novo, tá? Vem aqui, mãe, vem aqui, rapidinho. Ó, então agora, eu vou falar para vocês abrirem na página. Olha, a minha fica como... Eu vi, ela tava com o celular e com o computador. 4. Aí É difícil ela de... colocou lá em cima pra mostrar tudo que ela faz aqui. Depois sentada no computador e sentada no celular e colocou na janela. Entendeu? A Maria Eduarda pode desativar o som um pouquinho. Desativei seu som, tá bom? Então, vamos lá. A minha aparece como página 24, mas a de vocês é outra página aí, que fala sobre a equipe do Beto e a equipe do Pedro. Quem sabe que página que tá? Quem pode me falar qual é a página de vocês, a numeração? É 124. 124, tá bom. Sim. Agora, se vocês abrirem um pouquinho antes lá, na unidade 6, onde fala assim, suas experiências. Alguém pode ler para mim a unidade 6? Calma, deixa eu achar. Não, peraí. A gente está mais adiantado aqui. Sim. A Pro tem que ir lá mesmo
No compartilhamento. Eu vou tentar de novo compartilhar, tá? Senão vai ficar errado aqui para E vocês. eu posso ler, Deixa eu ver Pro? aqui. Pode, mas espera aí que a Pro vai tentar compartilhar de novo aqui para vocês. Vamos ver se aparece. Aqui vocês estão enxergando a apostila da Pro? Não. Não. Estão enxergando? Não. Escrito um monte de pastinha e tem escrito PDF. Ah, entendi. Para mim ela já está aberta aqui. Para mim ela já está aberta e para vocês ela não está aberta ainda. Então para mim ela aparece, mas porque acho que ela não ficou aberta antes, vocês não vão conseguir ver por aqui. Então, ó, exploração e descoberta. Vocês tinham lá a hora da oficina, né? A máquina de contar o tempo. Professora, que página é? Então, a 126, né, Pro? Que é a a minha tá unidade como 6. A minha tá como 15. A de vocês tá um pouquinho diferente. Isso. O que que tá escrito aí? Lê para mim o que que tá escrito. Deixa eu sair aqui desse. Unidade 6, transformações geométricas, simetria. Suas experiências. Rebeca adora passear com sua família. Visitas a bibliotecas e livrarias garantem sua diversão. Sentar e folhear os livros, ler e ouvir histórias, então nem se fala. Tudo isso aguça sua curiosidade. Certa vez, caminhando entre as prateleiras de uma livraria, Rebeca encontrou uma de suas histórias pode parar um preferidas. pouquinho. Espera só um pouquinho. Não é essa página que a Pro quer. Essa aí tá mais adiantada do que o que a Pro quer. Que eu acho que a minha tá diferente as páginas das de vocês. Então, eu vou ter que tentar pegar o material do aluno de vocês lá no portal para a professora Pro, conferir direitinho quais são as páginas. Beto e do Pedro e do Isso. Beto? Qual que é a página do Pedro e Essa do Beto? daqui, então. Exatamente. Essa daí. Posso ler? Pode ler para mim essa daí. Qual que é a página que tá? Que eu já vou deixar anotado aqui para mim também, para eu não me perder depois. 123. Essa é a parte 2. Lê, e a parte 1? Lê para a professora. Peraí. Vamos achar. Não sei qual é a parte 1. Eu não sei qual é a parte 1, Pro, porque não marca, não fala aí na parte 2. É na página 120, no desafio final, parte 1. 120? Então, vê lá, o desafio final, parte 1. Tá. Vamos Posso lá. ler? Pode. Tá. Parte 1. Veja a representação da quantidade 3.601 no sistema da denumeração sexagesimal. Certo. Aí, esse aqui é o que tinha para vocês, né? Sua criação, desafio final. Então, esse aqui é onde tinha para vocês a cunha invertida, ainda falando do sistema sexagesimal. Então, aqui a gente tinha que terminar esse. Se vocês já tinham feito esse em casa, a professora Gisele já tinha passado essa página? Não. Já? Não? Eu fiz, só que a número 2 eu não consegui fazer. Não conseguiu fazer a número 2? Não. Então, vamos lá. Então, aqui nós tínhamos o número, né? E aqui nós temos a cunha invertida, que mostra bem como está o número. Então, fala assim, explique a formação da quantidade 3.601 no sistema sexagesimal, observando os símbolos do quadro anterior, o que representa a cunha inclinada. Então, a cunha inclinada, o que ela representa? Representa que anulou uma casa. Ela representa que anulou uma casa, então ela representa um espaço vazio, né? Então aí ela representa que anulou uma casa. Então vocês vão deixar escrito isso, deixar certinho, que ela representa que anulou uma casa, que ela representa esse espaço vazio. E a 2 fala assim, ó. Agora escreva outras quantidades utilizando suas descobertas a respeito desse símbolo e explique a sua formação. Então, agora você ia escrever outras quantidades utilizando as descobertas a respeito desse símbolo. Então, vocês podiam escrever outras quantidades aí. Alguém fez esse? Deixou escrito outras quantidades? Sim ou não? Talvez. Não? Não fizeram esse ainda? Fizeram?
Quem quer falar para mim como você fez? Pode falar? Alguém falar para mim? Ô, Pro, Oi. olha, eu não sabia se era pra fazer com a cunha deitada ou não, mas eu fiz sem ela, tá? Aí você deixou o espaço só, é isso? É, Ou você fez outros números sem a cunha inclinada? eu fiz um outro número, que é o número da minha casa, que eu só pensei nesse. Aí eu fiz. Aí eu desenhei aqui e coloquei o número aqui do lado. Ó. É assim? Tá certo. Você fez então uma outra numeração, tudo bem. Então aqui vocês poderiam fazer então outras numerações, né, usando esses exemplos. Então era algo bem pessoal mesmo de vocês, mas alguém quer contar como fez? Quer falar que número que colocou? Não? Quem não fez ainda vai fazer, tá bom? Então faz aí, deixa tudo certinho, bonitinho, arrumadinho, tem vários exemplos de números, é bom que vocês vão treinando, né? Depois, então a gente vai para o desafio 2. O que é o desafio 2? Quem que vai ler para mim mesmo? Era a Malu que ia ler? Professora, Cadê a Malu? Malu sumiu? pronto. Oi. Na 2, que é para escrever outras quantidades, tem que ser com a cunha Isso. deitada? Não, quem quiser fazer sem a Posso cunha ler? inclinada, pode também. Pode ler, então, para mim. Lê para mim a 2, desafio 2. Parte 2? Isso, parte 2. Na escola de Pedro e Beto estão acontecendo as Olimpíadas de Matemática. Os alunos são divididos em equipes e vários desafios matemáticos são propostos. Antes de iniciar os desafios, Pedro e Beto foram tomar um lanche. Ao chegar à lanchonete, Pedro observou o relógio que estava marcando 9h35. Após o término do lanche, ele percebeu que o relógio marcava 10h25. Nossa, ficamos mais de uma hora tomando lanche. Não, ficamos menos de uma hora tomando lanche. Então, vamos lá. Fala de novo os números. Quanto estava marcando quando eles chegaram lá no intervalo? 9h35. E não tem segundos esse aí. Só 9h35, certo? É. Tá, então olha só. Quando a gente vai fazer as contas com horas e minutos, a gente tem que sempre prestar atenção. Do mesmo jeito que a gente coloca unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de dezena, quando a gente vai fazer com horas e minutos e segundos, a gente tem que colocar segundo embaixo de segundo, minuto embaixo de minuto e hora embaixo de hora, porque a gente vai precisar desse conceito e talvez, em alguns momentos, a gente precise transformar. Então, Lavínia, o número era... Fala de novo para a Pro. O início era 9h35. Certo, 9h35. E quando acabou esse intervalo? 10h25. O intervalo acabou 10h25. Vocês estão vendo que é um belo intervalo. Começou 9h35 e acabou 10h25. E a pergunta é, quanto tempo durou esse intervalo que começou 9h25 e acabou 10h35? Quanto tempo durou esse intervalo? Quando eu quero saber o tempo, né? Quanto tempo, o tempo que... Ou eu quero saber uma determinada quantidade, né? Que está entre um número e outro, eu faço sempre uma conta de subtração, uma conta de menos. Então, para achar essa quantidade, eu tenho que pegar a hora que o intervalo terminou, menos a hora que ele começou. E eu vou encontrar exatamente aquele intervalo, aquele espaço de tempo, aquela quantidade ali. Então, que horas que o intervalo terminou? 10h25. Então, vocês vão colocar 10, coloca o H de horas, aí coloca o 25 e coloca MIN, 25 minutos, tá? 10h25. Igual a professora Gisele ensinou lá no vídeo a fazer essa conta. Quando eu vou fazer conta de menos, a gente deixa um espaço entre a primeira linha e a outra, conta de menos relacionada com hora. Então, é uma subtração, mas como eu estou falando de horas, talvez eu tenha que emprestar, e quando eu tenho que emprestar da hora para o minuto, eu vou ter que transformar em minuto, eu deixo uma linha entre o primeiro número e o segundo.
Então, essa é a diferença. Então, você coloca lá 10H, que significa hora. Aí, na frente, você coloca 25 MIN, que é minutos. Se tivesse segundos, vocês colocariam lá os segundos e escreveriam o S de segundos. Aí, menos, pula uma linha, deixa essa linha de espaço. E qual que que horas que começou esse intervalo? 9 horas e 35 minutos. Então, coloca 9H embaixo, né? Hora embaixo de hora, minuto embaixo de minuto. Pro, E 35 minutos. a conta tá aqui. Tá aí certinha, né? Então, tá bom. Então, é que a Pro não consegue ver agora, porque minha apostila, se eu abrir, vocês não vão enxergar nada, vai ficar uma tela em branco. Oi. Era pra ter feito a 123? Não, a Pro tá usando essa aqui só para explicar para vocês agora, porque na verdade a gente vai corrigir isso na semana que vem. Mas só para tirar alguma dúvida que vocês tenham, tá? Então, quando vai fazer essa conta, como que a gente vai fazer ela? Vocês têm aí já a conta, então, montada, e vocês têm que lembrar que eu vou tirar, aí você faz uma continha normal, só que se eu pego aí, eu tenho em cima o 25 minutos, embaixo o 35, é isso? Como que tá? Que a Pro já esqueceu. 25 minutos em cima e 35 embaixo. 25 em cima e 35 embaixo. Então, eu consigo tirar 35 de 25? Não, porque, né, o 35, como que eu vou tirar um número maior do menor? Então, eu vou ter que pegar emprestado. Só que eu vou pegar emprestado lá da hora. Quando eu pego emprestado, então eu tenho lá, né, 10 horas e eu tenho depois 9 horas. Então, eu vou pegar emprestado do 10 lá. Se eu vou pegar emprestado do 10, peguei aquela hora emprestada, aquela hora ficou valendo 9, certo? Aquele 10 ficou valendo 9. Quando eu emprestei para o minuto, eu não posso emprestar ele como 1. Eu tenho que emprestar ele como minuto. Uma hora vale quantos minutos tem uma hora? Quantos minutos tem uma hora? 60. Então, naquela linha de baixo, que ficou o espaço, eu vou colocar os 60. Se o de vocês estiver em cima, que eu não sei como está agora, mas quando a gente vai fazer essas continhas, que vocês vão fazer bastante, coloca na linha de baixo, lá do meio, que a gente deixou. Então, você vai colocar 60 mais 25 dá quanto? 60 mais 25, é isso? Quanto que dá? 60 mais 25, 85. 85 minutos vocês têm agora. Então, agora sim você consegue fazer a conta dos minutos, porque você tem 85 minutos menos 35 minutos. 85 menos 35, 5 menos 5, 0. 8 menos 3, 5, certo? 50. É isso? 50 minutos. Lá do outro lado, você riscou o 10 às 10 horas e ela ficou valendo 9, não é? Porque você emprestou uma hora para os minutos, só que você transformou essa hora em minutos, deixou como 60. Ela não ficou valendo 9? 9 menos 9, quanto dá? 0. Então, quantos minutos foi esse intervalo? 50. 50 minutos. O intervalo foi 50 minutos. Então, Nossa, vai comer um bolo inteiro? Olha, gente, que intervalão, hein? Imagina uma escola que tem 50 minutos de intervalo, né? Enorme esse intervalo. Então, essa conta aí, esse tipo de conta, vocês vão fazer bastante quando for com horas e com minutos. Eu sei que vocês têm outras atividades já, que foi aquelas atividades para vocês fazerem, que a gente só vai corrigir essas na semana que vem, mas eu estou dando essa explicação para vocês conseguirem fazer. Então, é sempre esse esquema de emprestar. Se eu emprestei uma hora, né? Se eu peguei uma hora e emprestei para um minuto, eu tenho que transformar essa uma hora nos minutos correspondentes, em 60 minutos. Se eu emprestei 1 minuto para o segundo, quanto que vale 1 minuto em segundos? Quantos segundos tem 1 minuto? Sora, Oi? eu já fiz a lista de exercício dessa semana. Parabéns, muito bem. 60. Então, os segundos, né? 1 minuto também é igual a 60 segundos. É sempre 60.
1 hora é 60 minutos e 1 minuto é 60 segundos. Se eu estiver fazendo essa continha de emprestar, que eu tiver que emprestar para o segundo, também eu vou colocar os 60 lá embaixo do segundo. Aí primeiro eu vou somar para saber quantos segundos então eu tenho, já que eu peguei um pouco emprestado, com quanto eu fiquei. E aí sim você continua fazendo a conta de subtração. Então a continha de horas, o grande segredo dela é hora embaixo de hora, minuto embaixo de minuto, segundo embaixo de segundo. E se emprestar, a gente tem que... Desculpa, gente, eu falei demais hoje à tarde. Se emprestar, a gente tem que transformar em minuto ou em segundo. Deu para entender? Aí a gente não vai corrigir agora, então, porque ainda está lá a avaliativa dessa semana. E essa lista de exercícios que foi essa semana, a gente vai corrigir na semana que vem, tá bom? Então, por enquanto é só. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Oi. Eu fiz assim, ó. Pode falar. Deixa eu ver. Dúvida Ih, da hora. deixa eu ver se a Pro não vai... Que ação, Fala mãe? pra Pro como você fez, que a Pro tá tentando enxergar, mas às vezes a Pro não consegue enxergar daqui. Eu coloquei do lado da conta que eles tinham, coloquei em tracinho de igual, eu coloquei 9, 2,85. No caso, menos 9, 2,35, que dá 50 minutos. Tá, então você fez de uma outra forma, mas você conseguiu chegar na conclusão dos 50 minutos também, certo? Todo mundo conseguiu fazer esse? Conseguiu chegar à conclusão certinho do que seria? Então, tá bom. Então, a nossa aula tá acabando por aqui. Amanhã tem mais. O que a gente tem amanhã? Que aula? Ciências. Ciências. Então, estão fazendo direitinho as avaliativas? Todo mundo tá fazendo? Então, Eu tá fiz bom. ciências hoje. Parabéns, então. Depois a Pro vai conferir lá, que a Pro entra lá para conferir quem tá fazendo, como que tá indo, se tá dando tudo certo, tá bom? Sempre faça, então, tudo da apostila que tá proposto. Assiste a videoaula e só depois vai para avaliativa, tá? E procurem fazer a avaliativa sem ficar olhando na apostila na hora de fazer. Ok. Porque daí é uma maneira de vocês mostrarem, até de vocês medirem, vocês próprios, o que vocês aprenderam, o que vocês não aprenderam ainda, o que precisa melhorar, tá bom? Então, gente, por enquanto é isso. Um beijo pra vocês, a gente vai ficando por aqui. Um beijo. E amanhã tem mais. Tô morrendo de Beijo, saudade de vocês. Sônia. Papai do céu abençoe vocês, viu? Tchau, Pro. Tchau, Pro. Tchau. Ele veio falar oi pra vocês. Olha, eu tenho uma dúvida.